Wesley Moreira. Muito boa tarde, Ponte Nova, boa tarde, Vale do Piranga, um abraço especial para Mariana, Ouro Preto, Dom Silvério, Alvinópolis e Rio Doce, onde o sinal da TV Educar chega forte nesses queridos e co-irmãos municípios de Ponte Nova. Hoje o programa recebe mais uma vez a diretora do Simpro-MG, Ponte Nova, Fátima Ramalho. Vamos falar dos assuntos do momento, como fechamento do Colégio Salesiano Dom Elvésio. Vamos falar também sobre a política nacional, sobre a mudança da Previdência. E eu, se eu fosse você, meu amigo telespectador, ficava sintonizado e ligadinho no canal 11 da sua TV Educar. Fátima, mais uma vez, um prazer recebê-la aqui no programa Espaço Aberto para você levar ao conhecimento do nosso público telespectador o que realmente vem acontecendo a nível nacional, de estado e também municipal. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer, né, estar aqui com você e falando com todas essas pessoas, principalmente quando você citou que Mariana e parte de Ouro Preto já estão recebendo o sinal da TV Educar. Isso é maravilhoso. Nós fazemos um trabalho lá também, né? As outras cidades também são cidades que a gente gosta muito. Rio Doce, Alvinópolis, Dom Silvério, mesmo sendo parte não tem problema, mesmo assim já está bom. O assunto que nos trouxe aqui, o primeiro que você falou, é uma coisa que eu não pensei que eu ia viver isso na minha vida, que é falar sobre a possibilidade do fechamento do Colégio Salesiano Dom Elvésio. Uma escola privada, né? Sim. De quase 78 anos de história na nossa cidade, é onde é a sede da TV Educar de Ponte Nova. E hoje a gente, mais uma vez, Fátima, convive com esta situação. Eu me lembro que quando o Pedro Henrique, meu filho, e o João Marcelo estudavam aqui no Colégio Salesiano Dom Elvésio, veio um inspetor dos irmãos salesianos para fechar o colégio. E naquela ocasião, a situação nós conseguimos contornar, porque a escola era uma escola que trazia segurança para os pais e para os alunos. Mas hoje, Fátima, a realidade é outra. Hoje a escola com pouquíssimos alunos, com um déficit muito grande, não está conseguindo manter, nem a inspetoria está conseguindo manter o Colégio Salesiano Dom Elvésio. Como é que você vê esse possível fechamento do Colégio Salesiano Dom Elvésio? Então, como eu estava falando, é com muita estranheza e tristeza que esse assunto a gente tem que tocar. Por quê? Eu moro em Ponte Nova, já tem 40 anos que eu moro aqui. Eu sou natural de Valadares, mas eu já considero que eu sou pontinovense. Porque já tem a minha título vida de cidadão honorário? Não, ainda não. Pessoal, senhores vereadores, mais do que justo, um título de cidadania honorária para Fátima Ramalho. A intenção não foi essa, mas a Wesley. minha é essa. Não, mas é porque eu gosto daqui. Aqui é que eu tenho a minha vida profissional toda, foi aqui que eu me casei, que eu tive minha filha, que eu vim trabalhar no sindicato. Então eu tenho muito amor por essa cidade, realmente, vi essa cidade crescer. E eu me lembro que quando nós mudamos para cá, as pessoas aqui falavam ginásio Dom Elvésio. Mas não é mais ginásio, agora já tem também o ensino médio. Eu acho que há um tempo atrás devia ser só até o ginásio, como falava-se antigamente, que seria a 8ª série, que agora é o 9º ano. Não é isso? Isso. Então, e essa escola eu sempre achei ela linda, linda, tão bonita quanto o Auxiliadora, que é a escola que eu trabalho, né? Estou licenciada, mas minha carteira de trabalho é assinada lá, que eu trabalhei anos lá como professora. E aqui no Dom Elvésio foi onde a minha filha começou a estudar com 3 anos de idade. Bacana. Então, ela fez aqui até 9 anos e aí passou para lá, para Auxiliadora, porque eu, sendo professora sindicalizada,
o Simpro me garantiu a bolsa de estudos e para ficar mais fácil também, que aqui ela vinha, né, de micro-ônibus, eu tinha que trazer e lá ela já podia ir a pé porque já estava pertinho Próximo. e ela já estava maior. Então eu desconheço uma família daqui de Ponte Nova que não tenha nenhum membro que estudou aqui no Colégio Salesiano do Elvésio. Sim. Sem falar das missas aos sábados, importantíssimas, Domingos de também, todas, aos aos domingos domingos. também. Eu falei sábado porque que eu gostava de assistir era no Eu sábado, venho mas no tem domingo, maioria então das tá. vezes. Sábado, domingo, as festas juninas famosas, os professores maravilhosos. Todos os professores aqui são maravilhosos. Sempre foram, desde do infantil até o ensino médio. Então, é uma tristeza isso, mas como eu sou diretora do Simpro, eu tenho que falar sobre a parte que o Simpro vai fazer, acompanhando os professores, e nós já fizemos algumas reuniões, porque tem casos que têm que ser examinados com muito carinho, no caso de professores que estão para se aposentar, então esse período, por enquanto, ainda tem... Eu falo por enquanto porque as coisas estão mudando muito, né, a nível nacional. Então, por enquanto, os professores ainda têm o direito a manter essas aulas. Além disso, também tem aquelas professoras que podem estar grávidas ou que já ganharam neném e que estão no período de amamentação. Isso tudo tem estabilidade, não estabilidade do emprego, mas a garantia de salário. O que é isso? A escola teria que pagar para elas até o período X. Se for o aposentando, que está quase aposentando, faltando um ano, aí a escola vai ter que pagar esse salário durante esse ano até ele se aposentar. Ô Fátima, antes da gente complementar esse estudo aí sobre o fechamento e a possível vinda de uma outra instituição para locar o Colégio Salesiano do Elvésio, eu queria saber de você com relação aos 78 anos, Fátima. É muita coisa vivida em Ponte Nova. Como você bem disse, é difícil de achar uma família que tem filhos, que não tem filhos que passaram por aqui. A história, ela hoje mostra que a situação é diferente. Passo com muita tristeza, toda vez que eu vou para Belo Horizonte, eu olho para o Colégio Salesiano, fechado, ali em Cachoeira do Campo. Dom Bosco. E, lamentavelmente, Fátima, a gente vive uma vida, um mundo de capitalismo. Sim. Entendeu? Então, acho que chegou ao ponto, se a inspetoria sustentou o colégio até agora, é porque realmente a coisa está ficando difícil. O nosso Padre Francisco, que aliás, eu quero aproveitar aqui, pedir a sua licença, Padre Francisco, que é o padre que celebra aqui na igreja do Colégio Salesiano do Elvésio, que por sinal nota 1000, é o nosso colega aqui na TV Educar, ele apresenta um programa também aqui na TV Educar, e nós vamos já iniciamos uma campanha onde estamos colhendo assinaturas para a manutenção do Padre Francisco aqui em Ponte Nova. Porque penso eu que a igreja aqui do Colégio Salesiano do Elvésio não pode fechar. Eu acho que o trabalho junto às pessoas, o oratório festivo Dom Bosco, ele tem que ser reativado e, principalmente, se a escola for alugada no período da manhã e da tarde, já é alugado no período da noite para uma faculdade, eu acho que poderia a inspetoria bancar o oratório festivo aqui no Colégio Salesiano do Elvésio, porque vai vir outra escola, Fátima, já vi dizer pelas ruas de Ponte Nova que são, no total, 14 escolas querendo esse ponto do Colégio Salesiano do Elvésio. Como é que o Simpro pensa em relação a fechar ou mudar a escola? Pois é, veja bem, o Simpro, na verdade, ele representa os professores. Então, os direitos dos professores têm que ser garantidos. Agora, eu como uma cidadã quase pontinovense, já posso falar, né?
Eu, sinceramente, eu acho tristíssimo. Não é porque minha filha estudou aqui, mesmo que ela não tenha estudado, não tivesse estudado aqui. Você também estudou aqui. Meus filhos estudaram. Então, é o que eu estou falando. Todas as casas que eu conheço aqui, um parente, um avô, um pai, um tio, um primo, um sobrinho, alguém estudou no colégio da UVS. Isso é da história da cidade. Então, é assim, realmente é triste. Igual eu também vejo lá o Dom Bosco, eu não sei o que o Colégio Dom Bosco se transformou lá em Cachoeira do Campo. Fechado, ele estava arrendado para o Estado, na gestão passada, devolveram, e o governo atual ainda não acertou as bases para reabertura para seminários, para reuniões, encontros e etc. Isso. Então, agora veja só. O espaço aqui é maravilhoso, tanto que você está me falando aí que tem 14 escolas disputando o espaço. O espaço aqui é muito bom. Mesmo depois que vendeu tudo aqui em volta, que mexeu, né? Porque antes era maior ainda. Maior ainda. Bem maior. Era uma área imensa e muito valorizada. Mas mesmo depois disso que vendeu, ainda o espaço aqui é muito bom. As salas são muito boas. Você vê a altura aqui do pé direito. Então, é assim, é uma escola fresca, arejada, que tem ótima iluminação, ventilação perfeita. Isso tudo, gente, é muito importante. Todo mundo quer a escola, né? Agora, o que eu estou te falando é o seguinte, nós, como representantes dos professores, nós temos que pensar na benfeitoria para eles. Eles têm que ser respeitados até o final. O Simpro precisa muito acompanhar. Nós já fizemos algumas reuniões, faremos outras, assim que saiu a notícia, porque antes também a gente já tinha feito. A gente já tinha vindo aqui no colégio conversar, quando começou o zum, zum, zum. Você sabe, Ponte Nova é uma cidade que todo mundo conhece, todo mundo ou é parente. Então, as conversas andam. E aí, não tem nada decidido, não tem nada definido, sempre era essa posição, porque também eu acredito que eles não poderiam falar antes da palavra final, porque quem manda é a inspetoria, né? Isso. Na verdade. Então, assim que a gente ficou sabendo do que aconteceu, rapidamente marcamos reunião com os professores para conversarmos sobre o que vai acontecer. Então, do ponto de vista profissional, a gente tem que garantir todos os direitos, nenhum direito a menos. Todos os professores têm que olhar caso a caso, porque cada um tem um tempo na escola, cada um tem a sua vida aqui que dedicou, tem aqueles que já se aposentaram como professores e continuam professores. Isso, gente, é por amor. Professor não faz isso por dinheiro, não. Não tem jeito de ficar rico sendo professor. Não tem jeito. Então, se a pessoa aposentou e continua dando aula, é porque ela gosta do que faz. Porque aquilo faz bem para ela. É um bem que você está fazendo nessa terra aqui, para passar para as pessoas e seus familiares. São 17 horas mais 18 minutinhos em Ponte Nova e todo o Vale do Piranga. Nós vamos para o primeiro intervalo comercial. Na sequência, a gente continua o bate-papo com a diretora do Simpro MG, com sede aqui em Ponte Nova, Fátima Ramalho. Até já. Muito bem, de volta com o programa Espaço Aberto desta segunda-feira, dia 19 de setembro de 2016. Estamos chegando próximo das eleições municipais e no dia 2, cada cidade, 2 de outubro, cada cidade vai ter a responsabilidade, prestem bem atenção, a responsabilidade de votarem certo e corretamente. Porque depois, babau, não adianta, vai ser chorar 4 anos para ter novas eleições municipais. Ô Fátima, ainda sobre o Colégio Salesiano Dom Elvésio, queria saber de você, que é uma professora, que sabe muito de educação. Mudando de escola, vamos supor que venha para cá, que eu já ouvi falar pelas ruas, que o Colégio Santo Agostinho de Belo Horizonte está interessado, que o Montessori está interessado, equipe, dinâmica, entre outros, aí a própria
como é que chama essa faculdade aqui mesmo? Unipac. Como é que você enxerga estas possibilidades, Fátima? Pois é, essas possibilidades podem acontecer porque é um colégio particular, você sabe, né? É um colégio particular. Alguém me perguntou, porque a gente, como está na frente da direção do Simpro, as pessoas perguntam e aproximam. Por que chegou nesse ponto? Isso é uma pergunta que eu não consigo responder. Então deixa eu só responder para você rapidinho, Fábio. Um domingo, deve ter uns 2 domingos que o padre Francisco, na sua homilia, foi curto no seu recado. Olha, eu não poderia deixar de passar em branco, quero falar aqui hoje para vocês a respeito do boato que está rolando na cidade. O colégio realmente vai fechar em dezembro, que é o último período letivo do colégio, vai fechar em dezembro, porque o colégio está trabalhando no vermelho há mais de 7 anos. Entre despesas e lucro que o colégio obtém, o gasto está sendo infinitamente maior. O colégio hoje tem, na palavra de Padre Francisco, ele está aí e repete, são 300 alunos, Fátima, sendo que desses 300 alunos, 100 bolsas e 200 que pagam o colégio. Ele está acreditando que o prejuízo do colégio mensal gira em torno dos R$180 mil. E a inspetoria resolveu dar um basta. Como qualquer empresa, hoje, se trabalhar no vermelho, qual que é a tendência dela? Fechar. Não, sim, claro. Mas só eu estou te falando o seguinte, eu não sei como que chegou nesse ponto de estar gastando mais do que ganha, do que arrecada, né? E também foi bom você ter falado nessas 100 bolsas, porque o Simpro tem umas bolsas também, mas só que a do Simpro é muito pouco em relação a essas 100. Com certeza, são outros tipos de bolsas. São outros. Né? Tem outro sindicato também, que é o SAI, que também tem bolsa. E fora isso, tem as permutas e tem as bolsas que eles dão. Eu não sei como que seria isso, mas é uma coisa beneficente, né? É que eles têm a obrigação de repassar, me parece. Sim, porque sendo uma escola sem fins lucrativos, existe todo um critério de negociação para que sejam distribuídas algumas bolsas e outras que eu acredito que seja coisas particulares deles, que isso aí não compete nem ao Simpro e nem a ninguém. Eu só estou te falando o seguinte, eu não consigo responder como que chegou nesse ponto, porque eu não trabalho na escola, eu não estou aqui, eu não sei como é que se dá isso aí, mas o que eu posso te garantir, com exceção dessa escola que fechou em Cachoeira do Campo, que também lá a gente olha, Ouro Preto até Itabirito, nós que olhamos aqui em Ponte Nova, e essa daqui, o Colégio Salesiano do Elvésio, infelizmente, que isso aí chateou todo mundo do Simpro, em Belo Horizonte, em outros lugares. Todo mundo ficou chocado com isso. As escolas estão tendo lucro. Por quê? Eu já falei aqui, da outra vez que eu vim, e agora eu posso falar com mais segurança ainda, porque depois que eu vim aqui, nós já rodamos todas as cidades que o Simpro representa. Você vai, é uma escolinha pequenininha, uma escolinha é um imóvel alugado, então você fica lá 1 ano, 2, 3. Daí a pouco já comprou um lote. Daí a pouco começou a construir, ampliou, sede própria, cheio de aluno. Pô, lógico que está dando lucro, né? Então eu não sei como que essas instituições, infelizmente, todas duas salesianas, salesianos, né? Todas duas chegaram nesse ponto. Infelizmente, eu não posso falar nada sobre isso, só posso lamentar como cidadã e, como eu te disse, proteger os professores em todos os seus direitos, todos os acertos serão feitos lá no Simpro, a Angelita vai fazer os cálculos e nós vamos acompanhar atentamente. Até um advogado veio de Belo Horizonte para essa reunião e mais 4 diretores de lá. Todos interessados em ouvir o que está acontecendo, o que houve, por que chegou a esse ponto, e ouvir os professores, né? Porque a escola é particular, então se ela resolver fechar, ninguém vai impedir isso.
Não tem lei nenhuma que impeça uma escola de fechar. Mas desde que faça o acerto. Sim, claro. Né? Faça o acerto total de todos os professores e funcionários, que aqui também tem funcionários, que tem que ser preservados seus direitos também. Então, desde que faça isso tudo. Mas eu acredito que vai fazer sim, porque aqui sempre foi muito correto, a gente nunca teve problema aqui. Exato, eu acredito que vai sim. Infelizmente, né, está acontecendo. Mas, de repente, aquele colégio que alugar as dependências do Salesiano Dom Alvécio aqui, ele vai poder suprir, né, a ausência dos salesianos. Mas não sei se será a mesma metodologia usada pelos salesianos a próxima escola que virá aqui para o Colégio Salesiano. O importante, Fátima, que eu quero frisar bem aqui também, a gente sente, eu estou sentindo demais, mas a gente sente que as pessoas que vierem para cá, se derem continuidade, elas poderão aproveitar também as pessoas que trabalham no colégio, não pode, Fátima? Pode sim, pode aproveitar, tanto os funcionários como os professores, podem ser aproveitados sim. Eu acredito que a filosofia não é a mesma, porque são escolas diferentes, mas isso não impede que funcionários e professores continuem trabalhando. E a gente fica triste porque é uma história de vida que passa. Né? Então, vai começar outra escola? Se vai começar outra escola, é outra história que vai começar. Não vai ser nem o Salesiano Dom Alvécio e nem o nome da escola que virá. Porque vai ser uma mistura aí das duas. Mas só que a gente tem que pensar no que for melhor, tanto para a cidade como para os funcionários e os professores aqui da escola. Os alunos e os pais de alunos também. Estão todos envolvidos. Mas sabe o que eu lamento profundamente também, Fátima? Hoje o que a gente mais escuta dizer que o clero, os padres, hoje são poucos no Brasil. Verdade. Por que não fazer um seminário, como é que fala? Quando bota o padre para estudar? Eu quero ser padre, eu vou para o seminário, né? Para o seminário. Por que não faz isso aqui em Ponte Nova? Ou aqui ou lá em Cachoeiro. Ou lá em Cachoeiro, para facilitar as pessoas da região. Com tanta falta de padre. Será que eles não estão atentos a isso, não, os dirigentes salesianos, Fátima? Não sei, eu acredito que muitos padres... Hoje em dia, tem pouco padre, né? Muito pouco. Muito pouco padre. E há um tempo atrás, a gente nem é tão velho assim para falar, era tão bom. Na minha época aqui era quase 8 padres para tomar conta da escola aqui. Até o diretor era padre. Padre Carlos, padre Paulo. Professores. Professores, padres. Exato, mas hoje em dia está diminuindo muito. Pois é, ué. Então a gente fica pensando, como é que vai ser isso? Não sei como é que vai ser o futuro, mas... Vamos pensar aqui da melhor maneira possível. Tomara que aconteça da melhor maneira possível. E logo que definir a situação, Fátima, eu vou estar convidando aquele colégio que vai assumir aí as dependências. Sim, ótimo. As dependências da escola para estar aqui conosco no programa Espaço Aberto. Isso. Olha, não saia daí não. Depois do intervalo comercial, nós vamos falar sobre a política nacional com Fátima Ramalho. Até já. Muito bem, de volta com o programa Espaço Aberto da TV Educar. Deixa eu mandar uma sessão de abraços aqui, Fátima, senão estou perdido. Quero agradecer profundamente aqui a recepção de ontem lá no bairro 1º de Maio do meu amigo Dirceu, que por muitos anos trabalhou na Liga Municipal de Desportos de Ponte Nova. Estivemos ontem ao lado da sua esposa, lá na casa dele no 1º de Maio. Agradecer o Fernando, toda aquela galera do bairro 1º de Maio e também do alto ali da Igreja Santo Antônio, que nos recebeu de forma simpática, tranquila e com certeza lá no bairro 1º de Maio a audiência do programa Espaço Aberto tá, show de bola. Fátima, vamos falar da política nacional que virou uma bagunça, né? Virou. Vamos falar da política nacional. Só quero... Infelizmente aconteceram algumas coisas que o povo brasileiro ainda tem o conhecimento, mas ainda não sabe a profundidade
dessa manobra que aconteceu aí na política nacional? É muita coisa envolvida. Quando você fala política nacional, você está falando sobre o Congresso, sobre todos os deputados, o que eles vão... Exatamente. Então, isso aí, gente, nós não sabemos o que passa atrás disso, não é mesmo? A gente fica assim, só ouve o que fala na televisão, principalmente na grande televisão que fala o que quer, tendenciosa, forma opinião, e aí se a gente ficar só com aquilo, a gente fica sem saber o que está acontecendo. Porque, veja bem, o movimento sindical tem que abrir o olho dos trabalhadores em geral. As perdas estão sendo imensas. Nós estamos perdendo direitos a olhos vistos. Isso aí, assim, na calada da noite, passa-se, provavelmente, não posso afirmar, porque eu não vi, algum valor para algum deputado ou senador e vota-se tudo que é contra o povo. Para isso, a CTB fez essa cartilha aqui, ó. Acorde, mudança na Previdência vai piorar a sua vida. Aí. Isso. E a gente fez questão de colocar uma moça nova e um rapaz novo. Porque se você pensar, não, eu não estou para aposentar ainda, engano seu. Você tem que olhar agora. Porque todos os direitos de todos os trabalhadores, o que aconteceu? Isso aqui a gente não consegue de graça. Isso aqui a gente consegue com muita luta, com muito esforço, muito suor e sangue de alguns companheiros, ao longo dos anos. Então, assim, vamos colocar de Getúlio Vargas para cá, todos os direitos dos trabalhadores, carteira assinada, 13º, férias, licença maternidade, algumas coisas sofreram pequenos adendos, quer dizer, melhoraram um pouquinho para o trabalhador em geral. Não só para professor, para todo trabalhador. Mas, se a gente não acordar e não prestar atenção no que está acontecendo, a gente está perdendo direitos. E aí eles desviam o assunto, coloca-se uma outra coisa na pauta para você ficar prestando atenção naquilo, e a televisão fica só mostrando, só falando. Exatamente, porque aí todo mundo vai prestar atenção aqui, mas é do lado de cá que está acontecendo. É verdade. Então, quando você abrir o olho, você, mas agora não posso fazer isso mais não? E como estão falando agora que o Michel Temer foi até no YouTube, que eu vi, no YouTube, e depois eu vi no Facebook também, ele falando, ele gravou um vídeo, botou em todas as redes sociais, falando que ele não falou negócio de trabalhar 12 horas por dia, não, que isso aí era somente uma conversa, que não é para trabalhar de segunda a sexta ou sábado, 12 horas por dia, que não, que era para trabalhar segunda, terça, quarta e quinta, então seriam 48 horas, e aí ia folgar sexta, sábado e domingo, 48 horas são 44, então já tem 4 horas aí a mais, que seria hora extra. Mas quando ele disse isso, ninguém acreditou. Por quê? Quando que vai esse governo, ou qualquer governo, vai dar uma coisa boa para o trabalhador sem que a gente lute, sem que a gente se manifeste, sem que a gente se mobilize, sem que vá para a rua para gritar, para chamar atenção? O que vem de graça pra gente? Nada. Só a chuva, e olhe lá. Olha aí, né? E tá pouca, né? Tá escassa, tá precisando, tá fazendo calor, tá seco, nós estamos precisando da chuva. Então, essa cartilha, nós temos poucas, porque foi feita pro Brasil inteiro. E essa cartilha, mas vai fazer mais. E aí nós vamos ter lá no sindicato, no Simpro, para distribuir. Não é só para quem está aposentando agora, é para quem está começando, é para todo mundo que tem carteira assinada, ou que pretende ter algum dia, ou alguém que queira algum dia pense em aposentadoria, porque ele está cortando tudo. Você vê que antes o professor com 50 anos, a professora poderia aposentar, porque era considerada uma aposentadoria especial. Especial. Porque sala de aula, 25 anos, só quem viveu que sabe. Ninguém consegue mais, não. Quando consegue é porque tem alguma atividade que vá fazer com que fique mais leve aquele processo, porque é complicado. Eu, sala de aula, para mim já deu. Estou trabalhando ainda? Estou.
Acho que eu ainda tenho minha contribuição a dar, principalmente para essa cidade que me acolheu minha família, que eu gosto muito. Eu preciso, sim, trabalhar. Eu preciso esclarecer as pessoas. Eu tenho que agradecer de alguma forma. Mas sala de aula, gente, minha cabeça não dá para isso mais não, Wesley. Já foi. E eu adorava dar aula, amava. Mas as condições de trabalho foram ficando pesadas, foram ficando difíceis. Sem falar, não estou nem falando em salário. Sempre desfavorável ao professor. Sempre desfavorável ao professor e ao trabalhador. Então, quando ele fala, o Michel Temer fala que a aposentadoria agora vai ser com 65 anos e 70 anos. 65 para mulher e 70 para homem. Gente, eles todos já são aposentados. Fernando Henrique aposentou-se com 8 anos de magistério. 8 anos de salário. De salário eu nem sei, porque... Não vou nem querer saber, Ele tem um apartamento em Paris, imagina. Também tem, mas é no Paris de baixo. Uma das avenidas mais chiques de Paris. Como é que um professor de faculdade, tudo bem, que deu aula há 8 anos, vai conseguir comprar um apartamento em Paris? Então, muito desproporcionais as coisas. A gente tem que pensar muito, sabe, Wesley? Porque, igual a gente vê tanta coisa acontecer aí, eu fico assim, meu Deus, não é possível que eu estou ouvindo isso. Eu estava ouvindo um professor de história, muito famoso, eu não sei o nome dele, eu esqueci mesmo, saiu da minha cabeça, mas depois eu te falo. Que ele disse o seguinte, que quando ele ouve alguém falar que quer que volte a ditadura, quer que volte os militares, que ele tem dois tipos de reação. Se a pessoa for nova, ele se sente na obrigação de falar, de alertar, de explicar o que é um AI-5, de explicar o que é você não ter direito a habeas corpus se você for preso, explicar o que é tortura, até em mulher grávida, até perder o filho e matar. A presidente Dilma passou por isso. Sim, e outras coisas terríveis mais, que nem precisa ser, a pessoa nem precisa ser cristão para pensar nisso, basta a pessoa ter um senso mínimo de atitude positiva na vida, que ela vai entender que isso não é coisa boa. Então, quando é um jovem que fala isso, ele pensa, não, ele não está sabendo, então eu vou explicar isso, isso e isso. E é o enriquecimento ilícito de milhares de pessoas acobertados pelos ditadores da época, que eram quem? Os militares. Então, isso é terrível. E aí deu aquela... que ficou gente rica aqui e o pobre aqui embaixo, né? E aquela lacuna imensa aqui no meio. E se a pessoa que fala isso é uma pessoa idosa, ele disse o seguinte, então com certeza já esqueceu tudo que aconteceu, que é um esquecimento da idade, né? Porque não dá, gente, nós temos que ouvir a pessoa ir para a rua e pedir intervenção militar já. Isso é contra qualquer princípio básico brasileiro. Pode pegar a Constituição, pode pegar CLT, que você vai ver isso. Eu acho que o povo brasileiro, na sua totalidade, Fátima, ele é muito tranquilo com relação a isso, porque se acontece isso na Argentina, no Chile, ou num outro país aí, Uruguai, Paraguai, sul-americana aqui mesmo, nossos vizinhos, a coisa é diferente, né, Fátima? Muito diferente. Eu não sei o que está acontecendo. Lá eles defendem, mas defendem os seus direitos até o final. Custe o que custar. Olha lá na Argentina, as mães da praça, como ficaram famosas. Aqui, quantas pessoas sumiram na época da ditadura militar? Aqui em Ponte Nova, o Adriano Fonseca, gente, ninguém viu nunca mais, nem pedaço do corpo. Isso é um absurdo. E como tem aqui em Ponte Nova, tem várias cidades, foi do Brasil praticamente todo. Então, o sofrimento dessas famílias, que não, são as mães que não têm seus filhos mais nem para enterrar, não é mesmo? Ah, gente, pelo amor de Deus, eles pedirem isso de volta, é porque não estão entendendo o que está falando, é uma besteira muito grande mesmo. É verdade. Ô, Fátima, depois do intervalo comercial, a gente continua esse bate-papo. Retirada dos direitos dos trabalhadores, isso o povo tem que ficar atento, mas muito atento, porque são 513 deputados resolvendo para quase 200 milhões de pessoas que tem no nosso Brasil. Então a gente tem que ficar muito atento com relação a essa retirada dos direitos que vai acontecer e também a mudança da Previdência Social, a gente tem que ficar muito atento a essa mudança.
você procure o seu contador honesto, porque senão te dá o baile também, né? Para saber quais são as suas vantagens e desvantagens para aposentar. Nós vamos para o intervalo comercial e na sequência também vamos falar de eleições municipais. Até já! Muito bem, de volta com o último bloco do programa Espaço Aberto. Uma hora passa rapidinho demais, né, Fátima? Muito rápido. Quando o assunto é bom, passa rápido. Quer ver quando o assunto é ruim. Né, Alexandre? Aí custa para passar. Deixa eu mandar o Valdir Castor, mandar um abraço para você aí no bairro Santo Antônio, também ligadinho no programa Espaço Aberto da sua TV Educar. Quero abraçar também a toda a comunidade da Rasa, do bairro 1º de Maio, Vila Oliveira, São Geraldo, Pachequim, Palmeiras, Centro Histórico de Ponte Nova, todos os bairros de Ponte Nova que estão ligadinhos aí no programa Espaço Aberto. Fátima, ainda com relação à retirada dos direitos trabalhistas, qual é o ponto que você entende que pode prejudicar mais o trabalhador? Tá. Só que antes de responder, eu vou pegar carona aqui com você, vou mandar uns abraços Pode, também. à vontade. Tá? Você falou o bairro Santo Antônio e tem lá 2 queridos que são Dona Célia, seu Antônio, que assistem você todos os dias. Ô, Dona Célia, obrigado, Santônio, obrigado. Aqui da Cojam, minhas 2 amigas queridíssimas, né? Pompeia, Opa! Ela falou comigo, ó, o Wesley já anunciou que você vai no programa. Eu falei, não, eu vou. Um abraço para Pompeia, um abraço para Dora e toda a família. E para todos que estão nos assistindo, porque seu programa é muito, muito visto. Depois que eu vim aqui da outra vez, quando eu estava na rua, no supermercado, sempre alguém chegava, vi você no programa de Wesley e tal. Que ótimo, Wesley. Graças muito bom, a Deus. fico feliz com isso. Muito bom mesmo. Vamos falar, Fátima, o principal Vamos lá. ponto que você acha que vai prejudicar mais o trabalhador? A carteira assinada, porque com a carteira assinada você tem o fundo de garantia, tem o 13º, tem suas férias garantidas, né? E o INSS. Sim. Né? E aí, se retirar a carteira assinada, porque já estão cogitando nisso, já estão falando de tirar essa carteira e fazer como é nos Estados Unidos, fazer um contrato à parte de cada um. Ou seja, terceirizar o serviço. Terceirizar tudo. Então, você trabalhou hoje, você ganhou. Se você não trabalhar amanhã, você não ganha. Isso para professor, para todo mundo. Então, aí você não vai ter direito a férias, você não vai ter uma verba para você receber quando você aposentar, que seria o fundo de garantia, ou retirar para fazer a compra da casa própria, não teria. É muito triste. Então querendo também, esse fundo de garantia que já existe, já estão conversando em retirar o direito da pessoa pegar para comprar imóvel ou, no caso de algumas doenças graves, tipo AIDS, câncer, a pessoa tem o direito de retirar. Já estão querendo podar. Já. E como você bem falou, infelizmente, o nosso Congresso são 513 deputados, e desses 513 aí, poucos olham para o trabalhador. Eu fico completamente abismado, Fátima, nesse sentido. Por que não é feita um plebiscito para saber se o povo quer, Fátima? Por que é eles que decidem? Decidem tudo. Desde o momento em que foram eleitos, acham que são donos de tudo. E você sabe que tem aquelas bancadas terríveis. BBB, como eles falam muito. Né? Não estou generalizando, tenho muitos amigos evangélicos e respeito todas as religiões. Também, profundamente. Sou uma pessoa que, se eu chegar na minha idade e não respeitar a ideia do outro e a religião do outro, eu não preciso nem abrir a boca para falar nada. Mas, infelizmente, temos alguns evangélicos que usam para quê? Para benefício próprio. Católico também, infelizmente, tem de todas as religiões, né? Que eles falam Bíblia, bala e boi, que é o agronegócio, é o pessoal que é a favor de armas e etc e tal, e esse pessoal, os outros que usam as Bíblias para se esconder atrás delas, porque na verdade, esses aí, infelizmente, não estão representando as pessoas da sua congregação, da sua religião.
Não estão. Estão representando a eles próprios. A eles próprios, exatamente. E tem alguns que têm até, infelizmente, tem até um misto de resquícios, vamos dizer assim, da época da ditadura militar, que são a favor de tortura, são a favor de pena de morte, são a favor dessas coisas horrorosas todas que acontecem, todas essas segregações, sejam de gênero, seja segregação racial ou até LGBT, tudo isso eles são contra. Então, mas assim, não é ser contra, eu penso diferente. Não, ninguém é dono da verdade. Então, se ninguém é dono da verdade, a gente tem que olhar uma situação que seja melhor para todo mundo. Por que eu tenho que punir com pena de morte? Por que eu tenho que ser a favor? Isso aí para mim não é nem ser cristão, vai me desculpar. E também a democracia não prevê isso, pena de morte, a democracia nossa. Está frágil? Tá. Mas como bem disse o professor, vou citá-lo de novo sem falar o nome, mas eu prometo que eu trago o nome para você. Ele fala o seguinte, que a democracia não é para ser questionada, não. A democracia é para ser aprimorada, para ser aperfeiçoada, adaptada a cada povo. E ele cita um exemplo que vai ficar muito fácil de entender. Se tem uma pessoa doente e o remédio não está fazendo efeito, você não vai pegar essa pessoa e matar. Você vai fazer o quê? Você vai procurar outro médico, outro remédio, outras maneiras de tratamento. O principal ali é a pessoa. Como para nós, na democracia, o principal é a própria democracia. Então você não pode ir contra ela. Ela está errada? Tá. Tem coisas erradas? Tem. Por quê? Porque nós somos pessoas e nós erramos muito também. Claro. Né? Exatamente, vamos melhorá-lo. A coisa está mais séria do que eu pensava. Fátima, vamos falar agora com relação às eleições municipais, que no próximo dia 2 a gente vai escolher o prefeito municipal da nossa cidade, Ponte Nova, e também de toda a população regional. O que você pensa com relação a essas eleições municipais de 2016? Eu acho interessante ter vários candidatos para prefeito. Eu gosto disso, sabe? Então as pessoas, fulano não devia ser, porque não. Quer ser candidato? Vai ser candidato, sim, por que não? Só que aí existe uma diferença grande. Por exemplo, nós tivemos muitos embates com o partido, o PSDB. Nós que eu falo trabalhadores, nós que eu falo professores, sindicalistas. No governo do PSDB, que foi Fernando Henrique a nível nacional, e que foi o senhor Aécio Neves e Antônia Anastasia a nível estadual, nós só tivemos perdas, e grandes perdas. Então não é possível que agora alguém que defenda o trabalhador, que defenda os direitos do trabalhador, vai se juntar a partido igual a esse só para poder fazer um conchavo de eleição. Isso eu acho errado. Eu acho, pessoalmente, né? Lógico que alguém vai achar certo, você não entende nada de política, é isso mesmo que tem que ser. Mas uma coisa, Wesley, é você tem que respeitar e aceitar todos os partidos, concordo plenamente, por menor que seja. Democraticamente, sim. Mas tem certas coligações que são impossíveis de fazer, que não tem jeito de você aceitar isso. Então, eu achei isso assim, eu fiquei assustada quando eu vi as fotos mostrando fulano junto com ciclano. Então, assim, eu acho que aí a gente tem que ficar bem atento, né? E diga-se de passagem, Fátima, Ponte Nova, nós temos 5 candidatos a prefeito. André Luiz, pelo DEM, Wagner Moll, pelo PSB, Patrícia Castanheira, pela Rede, Guto Malta, pelo PT, e tem mais um, Zé Luiz, pelo Solidariedade. São cinco pessoas que a gente conhece, somos amigos, mas eu acho que a gente tem que pensar muito bem na hora do voto, Fábio. Porque o voto é a maneira que você tem de consertar o que está errado. Não é isso? Isso. E melhorar o que já está certo. E o que já está certo. Então, eu acho que no dia 2 a gente tem que pensar, refletir profundamente. E hoje começa uma sessão aqui no Jornal Educar,
apresentado pela Isabela Ottoni. Hoje vai ser a vez da Patrícia Castanheira, que estará presente. Depois tem a sequência todos os dias aí com o Jornal da Educar, que começa às 19h30. Hoje a presença da candidata da rede, Patrícia Castanheira. Fátima, qual o seu recado que você dá para a população com relação a essa votação que teremos no dia 2? A responsabilidade do povo é muito grande. Muito grande, para depois não ter que ficar chorando pelos cantos da cidade. Exato. E você falou muito bem, a gente é amigo de todos, a gente conhece todos. Todos. Tem gente até que é parente de alguns, mais de um, né? Mas não quer dizer que nós somos inimigos, não é isso, somos adversários políticos. Porque o PCdoB, que é o partido que eu faço parte, ele tem as suas metas, as suas diretrizes. Tem coisas que não dá para você flexibilizar tanto assim, né? Então, eu gostei muito do governo que está acontecendo agora, o governo de Guto Malta. Eu acho que ele fez muitas coisas, outras coisas ele não conseguiu fazer. Eu acredito que se a gente conseguir mais um tempo, ele fará muito mais. Porque quem mora em Ponte Nova, quem vem aqui, eu tenho parentes que moram em Belo Horizonte, quando eles vêm, eles falam, a cidade está outra, o Pontilhão está bonito, arrumou a entrada ali na frente da Casa Helena, que aquilo ali era um caos, né? E outras coisas mais. Então, assim, se as pessoas de fora, melhorou o asfalto, arrumou isso, melhorou praça, colocou a academia ao ar livre, e o Hotel Glória, tem um amigo meu de Cataguases que ele falou assim, eu passo lá e eu choro quando eu vejo aquele hotel. Eu falei, eu vou te dar uma ótima notícia, vai ser revitalizado, já conseguiu a verba e está tudo certinho. Então, assim, as pessoas se preocupam com tudo. E o meu partido me ensinou isso. Eu tenho que preocupar com todo, não é só comigo. Eu estou bem, o resto que se dane? Não, tenho que preocupar com todo mundo. Ô, Fátima, tem alguma greve prevista aí a nível nacional? Vai ser quando e como que o Simpro vai proceder? Sim, dia 22, quinta-feira, essa greve aí, essa paralisação geral. O Simpro chamou e também o Sindiúte chamou, que é da rede pública, que eu também faço parte. E todos, a CTB chamou, que é a nossa Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CUT, porque não dá para a gente ficar simplesmente de braços cruzados vendo os direitos dos trabalhadores serem retirados. Então, nós temos que ir à rua, realmente, vamos todas as ruas e vamos gritar bem alto para que nos ouçam, porque do jeito que está, não pode continuar. Fátima, muito obrigado pela presença, já estouramos o horário. Você vai voltar outras vezes aqui no programa Espaço Aberto, tá? Com muito prazer. Muito obrigado pela presença, valorizando muito o nosso programa de hoje. Quero dar aí um grande abraço a toda a população portinovense e da região, desejando a todos uma excelente semana, que Deus proteja a todos aí nessa vida difícil que a gente tem levado. Um abraço e eu volto na próxima segunda-feira, às 17 horas, ao vivo aqui na TV Educar. Um abraço, tchau. Wesley